Alô galera, boa noite, tudo bem? Então gente, lembra que vocês tinham pedido para poder fazer um vídeo hoje na aula sobre como é que faz as partes de força de atrito? Consegui gravar aqui rapidinho para vocês conseguirem dar uma revisada amanhã para a prova, tá bom? Dá uma olhada aqui, como é que vai funcionar a força de atrito, tá bom? A força de atrito, ela sempre vai trabalhar da seguinte maneira, ela sempre vai atrapalhar o movimento. Então o que acontece? Ali, ó, eu vou ter qual que é a fórmula dessa força de atrito. A força de atrito, ela sempre vai ser igual a o coeficiente de atrito vezes a normal. Na maioria das vezes, ou seja, muito, mas muito mesmo na maioria, geralmente ela vai ser igual ao peso, ou seja, massa vezes gravidade. O coeficiente de atrito, gente, ele vai depender da superfície. Quanto mais áspera a superfície, maior é o coeficiente de atrito. Ali na parte de baixo, você consegue ver aqui, ó, que tem uma força sendo realizada e eu tenho a força de atrito que está agindo sempre contra ela, tá? O que acontece? Quando a gente vem aqui para esse outro quadro, a gente vai falar sobre as diferenças entre diferentes forças de atritos. Ali eu tenho o atrito que ele é estático e o atrito que ele é cinético. Quando eu tenho um atrito que ele é estático, ele só vai funcionar enquanto o corpo está parado. É ele que faz com que o movimento não se inicie, tá bom? A fórmula dele é a mesma fórmula que eu utilizo para qualquer força de atrito. A força de atrito estática vai ser igual a o coeficiente de atrito estático vezes a massa do objeto vezes a gravidade, que nesse caso está substituindo a normal. Lembre-se que a gravidade em qualquer ambiente terrestre em física vai ser calculada como 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui embaixo a gente vai ter o atrito cinético. Qual que é a ideia do atrito cinético? Ele vai atuar quando o corpo está em movimento. O corpo entrou em movimento, o coeficiente de atrito dele muda, ele se torna sempre menor. Então como é que eu vou calcular? O atrito cinético vai ser igual a o coeficiente de atrito vezes a massa do objeto vezes a gravidade. Mesma coisa, eu estou considerando na maioria das vezes, ou seja, quando não tem um corpo inclinado ou coisa do tipo, tá? Eu vou usar o cinético sempre que ele está em movimento. Aqui a gente tem um exercício que consegue trabalhar muito bem essa ideia. Olha, o que acontece? Eu tenho um exercício que ele vai ter a seguinte ideia. Eu tenho um corpo que está sendo empurrado com 10 newtons, certo? O coeficiente de atrito dele é de 0,5. O peso desse corpo, ou seja, a massa que esse corpo tem, é de 1 kg. Qual que vai ser a aceleração desse corpo? Para eu conseguir resolver isso, eu preciso fazer toda aquela receita de bolo. Primeiro eu marco as forças, elas já estão marcadas. Eu defino as acelerações, eu determino que para aquele lado que eu apontei a seta sempre será positivo e que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração para cada corpo e cada direção. O último passo é o básico, eu tenho que resolver isso. A resolução foi feita da seguinte maneira, olha, para o eixo Y eu simplesmente ignorei. Por quê? Quais são as conclusões sobre o peso Y? Em Y, o peso vai ser igual a normal, nada mais, nada menos, tudo bem? Agora, o que vai acontecer? Eu vou fazer para X. Em X, eu vou ter que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como é que está essa força resultante ali? Primeiro, eu tenho a força que aponta para frente positiva e o atrito que sempre está contra. Então, eu tenho menos o atrito. Isso é igual a massa vezes a aceleração. No próximo passo, eu troco o valor da força, que é de 10 newton, e coloco a fórmula da força de atrito cinética, que vai ser o quê? Coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Substituindo os dados que eu tenho, eu fico com 10 menos coeficiente de atrito 0,5 vezes 1, que é a massa, vezes 10. Isso tudo é igual a 1 vezes a aceleração. Se eu prosseguir aqui embaixo, 0,5 vezes 1 é 0,5, vezes 10, 5. Então 10 menos 5 vai ser igual a 1 vezes a aceleração. Eu chego à conclusão que a aceleração vai ser igual a 5 dividido por 1, ou seja, 5 metros por segundo ao quadrado. Se eu quisesse saber somente qual que era o atrito, para saber o atrito é simples. Vou fazer que a força de atrito, cinética nesse caso, vai ser igual a 0,5 vezes 1 vezes 10. Isso vai ser igual a 5 newtons. Essa é a ideia principal que vai estar relacionada às forças de atrito aqui, tá bom? Não esqueça que para amanhã vocês têm que estudar ainda ondulatória e trabalho. Lembre-se de tudo isso, tudo bem? Perfeito? Até mais, bons estudos aí.